Pessoal, bom dia, paz do Senhor. Uma manhã de muitas bênçãos. Que você que está chegando nesse momento venha se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito por aqui, eu peço que você curta também esse vídeo. Que essa palavra nessa manhã de quarta-feira seja de bênçãos, de fortalecimento, renovo e refrigério para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela diz assim, e o texto está lá em Cânticos, Cantares de Salomão, capítulo 2, no versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. O Vale de Saron, onde ficava essa rosa, conhecida como a Rosa de Saron, ele também é conhecido como Vale de Betânia, ou Vale da Cesareia, e ele se estende até o território de Jope. E essa Rosa de Saron, ela tinha algumas características bem interessantes, né? Porque ela só floresce uma vez ao ano, e esse período onde ela fica ali, né, aberta em seu esplendor, né, dura por 3 dias. Ela floresce e quando florescida, 3 dias e depois a rosa morre. As flores, as pétalas caem. Então é muito rara e valiosa. E o seu aroma, o aroma dessa rosa é forte e bem marcante. E por isso ela é muito procurada, né? E devido a essa questão de uma vez só ao ano ela florescer e 3 dias depois as pétalas caírem, existe toda uma procura e um valor muito alto, até comercial. Mas quando essa pétala, quando essa rosa ela é espremida, ela exala o que é o principal, né? O grande, digamos, valor dela está no seu aroma. E principalmente em noites de calor, principalmente em noites quentes. A cor dessa rosa de Saron é vermelha, um vermelho muito intenso, que chega a ser quase um púrpura, cor de sangue. E as bordas das pétalas são brancas, e ela basicamente é composta de 5 pétalas. E o texto diz, eu sou a rosa de Saron. As pessoas elas têm um problema muito sério com cantares. Como eu sempre falo, né, e principalmente quando eu trago algum texto dentro desse livro de cantares ou cânticos de Salomão, as pessoas pensam que é um conto, um romance, um conto de um amor, né, de um homem para com uma mulher apenas. E não é só isso. Toda a palavra é divinamente inspirada para instruir, exortar e consolar. E cantares não é diferente. A rosa de Saron tipifica o próprio Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, pagou um preço, e um preço de salvação. E um detalhe sobre a rosa, ela nasce no deserto. Ela nasce num lugar extremamente quente. E por um tempo ela desabrocha, exala o seu perfume, mostra a sua plenitude, a sua magnitude e morre. Não foi assim com Jesus? Como uma raiz de uma terra seca, ele veio a esse mundo, mostrou a sua glória, desabrochou, exalou o seu perfume, o bom perfume de Cristo, mostrou toda a sua plenitude, magnitude e morreu por nós. Então, é uma clara menção à figura do Senhor Jesus, como sendo ele a rosa de Saron. E aí, trazendo para as nossas vidas, ele também um dia nasceu nos nossos corações, secos, vazios, desanimados como os desertos, como um grande deserto. E o Senhor trouxe a alegria que não havia, mas Ele trouxe para nós. Agora, olha que bonito, o texto fala, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. A rosa é Cristo, que é o cabeça da igreja. O lírio é a igreja, que é o corpo de Cristo. Essa é a igreja. Porque o lírio tem uma questão interessante, o texto diz, qual lírio entre os espinhos? O lírio entre os espinhos. O lírio ele fica na parte baixa. O lírio, porém, ele não traz a lama e o podre do charco. A igreja, ela fica nesse mundo, ela está nesse mundo, mas ela não pertence a esse mundo. Nós estamos nesse mundo, passamos por dificuldades. Qual lírio entre os espinhos? Os espinhos são as lutas, as tristezas, as angústias, as aflições. Mas nós vencemos, porque em nós também há a rosa de Saron, ao Senhor, a operação dele, a presença dele, o refrigério, o renovo.
Isso a gente não encontra em lugar nenhum, só em Jesus, só na figura de Jesus. Então o texto aqui ele é muito bonito, muito poético, sim, mas muito profético. Porque a rosa fala do Senhor, o lírio fala da igreja, os espinhos falam das dificuldades. O lírio, parte dele, fica para baixo, enterrado na lama, junto com os espinhos. Mas a parte que desabrocha, a parte de cima, a flor, a qual não tem contato com o chão, com o charco, com a lama, que é extremamente fétido, essa parte é vendida e recolhida. O resto não. O resto é descartado. Assim é a igreja. Somente as flores, aquilo que está acima, será recolhido. Só aquilo que entendeu, aqueles que entenderam o projeto da salvação, que não tem contato com esse mundo, que não valorizam esse mundo em detrimento das bênçãos do Espírito Santo, receberão arrebatamento, receberão o galardão da salvação, da vida eterna. Então, irmãos, tá vendo como que o texto ele transcende? Eu sei que você está sofrendo, passando por angústias, dificuldades, mas isso aqui, a palavra de Deus, ela é o alimento que vai te levar e te conduzir a sair desse deserto, a passar por esse momento de tribulação, de dificuldade. Esse é o alimento mais doce do que o mel. É a palavra viva do Senhor. Ela fala do céu. Esse alimento, ele nos dá forças para a nossa jornada. E não necessariamente ele precisa estar falando dos nossos problemas. Não necessariamente. A gente tem essa questão, né? Deus fala comigo, e às vezes a gente quer que Deus fale sobre a nossa luta específica. Eu já vivi isso várias vezes. E eu acredito que muitos já viveram também. Sabe quando você tira do Senhor uma palavra, quando você ouve do Senhor algo que às vezes não tem nada a ver com aquilo que você está passando, mas o que você ouviu te traz tanta paz, tanto fortalecimento, te dá um renovo tão grande que você fala, poxa, que maneira maravilhosa de Deus falar comigo. Mas não especificamente ele falou sobre aquele deserto, aquela provação sua, mas ele te deu uma palavra, a palavra revelada de Deus, a palavra que o Espírito Santo revela, que transcende a letra, que vai além da poesia. O livro de Cantares é só um livro poético, não, também é um livro profético, fala de uma profecia, além de uma poesia. Então essa palavra, ela alimenta a nossa alma, ela nos traz o vigor necessário para que venhamos a continuar na caminhada. Deus hoje te põe de pé. Você é o lírio, está o lírio entre os espinhos. O Senhor é a rosa de Saron. É Ele quem morreu por nós, foi Ele quem pagou um preço. Não tem preço nenhum que seja pago nesse momento, e precisa ser pago, porque o maior preço já foi pago na cruz do Calvário. Nesse momento, o que você deve fazer é reparar o seu altar. O que eu tenho que fazer, o que nós devemos fazer, é estar com a nossa vida diante do Senhor, porque é o momento de se preparar para o grande dia do Senhor. Alan, mas aqui ainda estamos. Tenho conta para pagar, tenho filhos, tenho esposa, marido que está em casa, que foi embora, que eu quero que restaure. Como que faz? Deus está cuidando. O Senhor, Ele não negligencia a nossa vida cotidiana. Deus se importa com cada detalhe. Certa feita Jesus vira e fala, olha, olhai os pássaros. Como que o Senhor dá a ele a provisão, eles não plantam, eles não cegam, mas mesmo assim eles têm toda a provisão. Olhai os lírios do campo, como se vestem, como se adornam. Então, se os animais, se a obra criadora, se as plantas, se tudo isso tem o seu sustento da parte de Deus, o que dirá você e eu? Não ande ansioso, não ande ansiosa. Aquieta esse coraçãozinho. Deus tem cuidado de você. Mas saiba que no meio desses espinhos, desse mundo, dessas angústias, dessas aflições, existe sim um projeto que vai além disso tudo. Que vai além dessa vida, desse mundo visível, desses problemas tão palpáveis, que é o projeto da salvação. Isso, tudo isso que você está passando, tudo isso se refere a esse projeto. No final das contas, todo o intuito do adversário é tirar a salvação da sua vida, te fazer perder a salvação, te conduzir a um caminho de perdição e também levar toda a sua família a esse caminho.
E todo o intuito do Senhor é de salvar você e os seus. Medite sobre isso. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Tá o lírio como entre os espinhos. Nós somos o lírio entre os espinhos, sofrendo, padecendo, chorando, mas sabemos que no momento certo há uma eternidade, há um projeto de vida eterna para nós. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus.